vai falar para a gente sobre a importância do uso de protetor solar. Afinal de contas, nós já chegamos aí, né, nessa época agora do segundo semestre, que é muito quente, muito seco. E vamos também conversar sobre um caso que aconteceu, né, sobre lá nos Estados Unidos, que uma família foi para um resort e quando chegou lá, usou o protetor solar que estava, passou no seu filho, lá na criança de 10 anos, e ele teve queimaduras, né, gente, aqui no Brasil, aliás, perdão. E depois, quando a família foi ver, o protetor solar estava vencido. Então, para falar sobre essas questões, vamos receber aqui a nossa querida médica, dermatologista Andressa. Bem-vinda ao Canal Saúde. Bom Muito dia. Obrigada, bom dia. Olha, a gente vendo aqui a médica, gente, a doutora, eu fico impressionada, porque assim, é uma pele que parece que nem mora aqui no Piauí, né? Parece assim que tem que... Eu não sou de Teresina, eu lembro quando eu era um pouco mais nova, quando eu vim à cidade, eu ficava impressionada com o tanto de mulheres tão branquinhas, né? Num sol tão grande, né? Tão forte como o daqui. Bom, doutora, sobre esse caso em específico, né, que aconteceu com essa criança, de o protetor solar vencido causar, né, queimaduras e tal, poderia ter sido até mais grave, o que você teria a dizer para essas pessoas, né? Primeiro de tudo, a gente sabe que usar produto, qualquer tipo que seja produto vencido, já é um descaso, já é errado, né? Mas com relação ao protetor solar, me fala um pouco da forma como que ele age no nosso corpo e se usado ele vencido, né, quais são os riscos maiores também que pode ocasionar. Na verdade, qualquer produto vencido, ele pode causar danos à pele, como queimaduras, alergias, bolhas. Então, tudo pode acontecer com qualquer produto vencido. É extremamente importante a gente realmente dar uma olhadinha nos rótulos e se atentar a outros produtos como maquiagens, coisas que a gente aplica diretamente na pele, porque todos eles podem realmente ter essas complicações. Mas o protetor solar, ele é de extrema importância, né? Ele estava num resort, então realmente precisava do uso do protetor. E junto a isso, teve uma exposição solar intensa, muito provavelmente, né? Que faz com que acelere uma queimadura como essa, por exemplo. Mas o que o protetor vai fazer, ele vai aumentar o tempo que você leva para queimar a sua pele. Então, aquele númerozinho FPS, quanto mais alto o FPS, mais tempo você vai levar para fazer uma lesão de queimadura na sua pele quando você aplica o protetor solar. Perfeito. Doutora, a gente sabe que hoje também já existe muita tecnologia nas malhas, nos tecidos, inclusive tecnologia que ajudam, né, nessa proteção solar, mas o uso apenas dessas blusas de proteção solar, elas fazem com que esses raios ultravioletas, com que tudo isso não penetre, ou é importante fazer o uso também do protetor solar, ainda que esteja usando essas malhas que protegem do sol? As malhas, elas podem ser utilizadas, elas são extremamente úteis, principalmente nas crianças, né? Ou nas pessoas que trabalham ali no sol, porque elas, de fato, fazem uma proteção. Se você olhar na malha, ela vai ter lá qual é o FPS que corresponde. Mas, claro, quando a gente está com roupa, a gente faz isso, a gente levanta, a gente senta, dobra um pouco. Então, sim, é importante você também fazer o uso do protetor tópico associado, mas de uma forma muito positiva, elas vêm fazer essa proteção também. Pronto. E com relação a esse fator de proteção solar, a gente sabe que existe fator 5, 15, né, enfim. E até aqueles mais altos, né, até 100, existe. Sim, até o 100, existe, né? até 99. Pronto. Então, qual seria o ideal? Porque às vezes a pessoa deixa de comprar porque geralmente às vezes tem um valor mais agregado, é um pouquinho mais caro. A partir de qual fator, né, de qual... como é que chama? A UFPS. A UFPS é necessário, é importante que se use, que a gente pode saber ali que vai estar protegido e que não, de fato não precisa usar esse máximo, né? Esse FPS máximo para que a gente possa usar no consumir no dia a dia. Uma coisa muito interessante de saber sobre os protetores solares é que as grandes marcas, as marcas mais mundiais, né, que são várias e que são acessíveis hoje ao mundo inteiro, elas veem a origem do UFPS, do agente químico que vai fazer isso, ela é muito parecida uma com outra, as fontes são as mesmas. Sim. O que vai mudar de um para o outro é o veículo, né? É o cheiro, é o toque, é a cor e a consistência daquele protetor. Então, claro, você vai encontrar algum que vá caber ali na sua pele, que vai ser legal para o seu dia a dia. E o que a gente deve fazer quando a gente vai usar o protetor é que seja pelo menos 30. É o recomendado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia para que você faça uma proteção adequada. Se você olhar nos bronzeadores, eles vão ter lá 15, 5, esses não vão fazer uma proteção adequada.
A partir de 30 vai sim fazer. Quanto maior o FPS, maior o tempo, mas isso vai diminuindo, não é algo totalmente diretamente proporcional. Então, acima de 30, 50, o ganho que você vai ter é bem menor do que até 30, 50. Entendi, ou seja, é mais a questão do tempo que você vai estar protegido, Sim. né? Você tem que ficar toda hora reaplicando. E como você disse também, com relação às formas de uso, né? Tem uns que são spray, tem uns que são mais cremosos, outros Sim. que são mais aquosos. Vai variando de acordo com cada pele, até para quem tem pele oleosa, pele seca. Totalmente E a gente tem uma perguntinha aqui da nossa querida Nayana, mas antes de fazer a pergunta, eu já estava com essa aqui engatada. Por exemplo, né, a gente trabalha aqui no estúdio também com expostas a muitas luzes, né? Sim. Maquiagem, o protetor solar com cor, né? Muitas vezes a gente está acostumada, a gente que é mulher está sempre trabalhando com maquiagem, com tudo. Qual é a importância? Ele protege mais ou menos do que o protetor solar sem cor? A tintura que está ali no protetor, ela é um pigmento. O que ele vai fazer? Ele vai adicionar proteção contra manchas. Então, ele não vai te proteger mais de câncer de pele. Então, se você está aqui dentro do estúdio, a mancha, o protetor com cor vai te proteger das luzes do estúdio para que você não manche. Mas isso não vai te trazer câncer de pele. Ah, entendi. Por isso que quem tem melasma, o ideal é que ou use um protetor com cor, ou use uma base de maquiagem para fazer esse efeito, que pode ser sim compensado. E as próprias maquiagens também, né? Hoje em dia já vem inclusa, né, na sua formulação esse FPS de proteção, né? Que a gente encontra aí hoje em basicamente quase todas as maquiagens. É verdade. Nayana tem uma perguntinha para a doutora. Qual é a pergunta, amiga? Fala aí. Bom, eu tenho 39 anos, doutora, e a minha pergunta é sobre o envelhecimento. Ótimo. O protetor pode ajudar a retardar o envelhecimento da pele, em especial as mãos? Porque a gente fala muito em proteger o rosto, né? Em proteger, passar o protetor no rosto. Mas eu percebo, já estando essa mulher quase 40 mais, muito feliz com isso, sem etarismo, por favor, né? Me valorizando muito nessa fase da vida. Mas as mãos envelhecem mais rápido? Dá para usar um protetor para ajudar? Isso ajuda a retardar o envelhecimento? Eu vou te falar que a coisa que você pode usar em casa, que vai mais te ajudar em não envelhecer, é o protetor solar. E ele deve ser utilizado em todas as áreas que não estão cobertas pela roupa. No rosto é a que a gente sempre lembra, a gente sempre utiliza, mas a gente muitas vezes esquece do pescoço, do colo e das mãos. E a mão, sim, é muito importante. Por que ela envelhece mais? Porque ela é mais exposta. Está dirigindo, você está expondo a mão, você está aqui fazendo, por exemplo, eu vi que você estava ali na cozinha, tem o calor da mão que resseca um pouco mais. Então, e outra coisa, a gente está sempre lavando, então a gente tira o produto que é aplicado. Então, a gente precisa aplicar, reaplicar com mais frequência e tomar outros cuidados, porque é uma área de pele muito fininha que a gente utiliza demais. Perfeito, Nay. Doutora, agora uma pergunta minha também, né? Eu desenvolvi o vitiligo, né, de cunho emocional na época da pandemia. Então, no meu caso, eu tenho que ter mais cuidado ainda, né, com relação à proteção solar. Eu lembro que eu fiz um passeio aqui pela cidade do Piauí, no pinto do meio-dia, como a gente costuma dizer aqui, né? E aí, menina, de repente, eu esqueci de passar nas minhas mãos, que, na verdade, eu passei, mas já tinha passado muito tempo, começou a criar bolhas, né? Sim, queimou. Pessoas que têm vitiligo, por exemplo, psoríase ou algum outro de dermatites, né, diferenciadas, que sejam um pouco mais agudas, precisam de ter um cuidado a mais na questão do protetor solar? Sem dúvida. E o cuidado do vitiligo é diferente do da psoríase, por exemplo. Sim. O que acontece com o vitiligo? Você tem perda da célula da melanina. A melanina, ela é escurinha, não à toa, ela faz como se fosse uma sombrinha na nossa pele. Então, se você está sem a melanina por causa do vitiligo, você não vai ter essa sombrinha. Sua pele está exposta diretamente à luz solar. Então, você pode queimar com mais facilidade. Quem tem dermatite, psoríase, qual que é o risco? Manchar. Fazer pequenas manchas porque é uma área mais inflamada. Mas o vitiligo é extremamente importante fazer a proteção solar. Perfeito. Olha, a gente está aqui, né, falando, para a gente finalizar, doutora, com relação ao que aconteceu com a criança, né, com o que aconteceu, esse acidente dela ter usado o protetor solar vencido, como que vai ser, então, esse processo de cicatrização da pele dessa criança que usou esse protetor solar vencido? No caso aqui, pelo que eu estou vendo, ele teve uma queimadura de grau pelo menos 2 a 3. E ele vai ter que fazer cuidados ao longo da vida. Como ele é criança, ele tem uma chance de regeneração muito maior, mas ele vai ter que fazer tratamentos múltiplos com curativos. São meses de tratamento até que a pele forme de novo uma cobertura e aí ele consiga tratar as possíveis cicatrizes que virão. Então, realmente um caso muito
Triste. Foi um caso de queimadura mesmo, né? Por isso é importante ficar atento, né, gente? Ainda mais, a gente estava falando, né? Vai para um resort, que teoricamente é um lugar que você paga um pouco mais caro, para estar ali num ambiente seguro, e acaba que, né, um acidente desse aconteceu. Bom, doutora, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no nosso revista, tá bom? Para você aí que quer mais informações, antes de mais nada, sempre procurar um especialista. Aqui nós trouxemos para você a dermatologista Andressa Soares de Deus, que vai poder também esclarecer algumas dúvidas que você tenha. Esse tema, ele é muito vasto. Muito. Dava para a gente poder fazer um programa inteiro sobre ele, né? Mas como o nosso tempo é corrido, temos que dar continuidade ao programa. Vai ficar o Instagram aqui da doutora, você pode estar seguindo, tirando suas dúvidas e marcando sua consulta também. Doutora, obrigada, bem-vinda, tá bom? Sempre aqui, tá certo? Tá aqui. Obrigada. E olha... vou dizer para vocês, não vamos esquecer, usem o protetor solar, já diria o Pedro Bial, né? É verdade.